Mais uma vez, é um prazer muito grande ter vocês aqui com a gente, né? Hoje nós estamos aqui em mais uma reunião do nosso núcleo de estudos dos distúrbios do sono, de Araçatuba. E hoje nós vamos ter uma grata satisfação, né, de ter conosco aqui o Dr. Felipe Biagi, que é um médico cardiologista aqui de Araçatuba, e ele vai falar para nós sobre o tema de apneia do sono e a hipertensão arterial sistêmica. Vou fazer uma pequena apresentação. O Dr. Felipe é médico graduado pela Escola Paulista de Medicina, né? Residência em médica clínica e cardiologia, também pela Escola Paulista de Medicina, também especialista em cardiologia, hemodinâmica e cardiologia intervencionista pela Unifesp, e também pela Sociedade Brasileira. Pessoal, por favor, vamos desligar os microfones para a gente, senão fica dando bastante interferência aqui. O outro pegou, viu? O outro não estava funcionando. É sócio titular da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista e também faz parte da nossa equipe de coordenação aqui do Núcleo de Estudos do Sono e nosso palestrante do simpósio sobre ronquiapneia do sono aqui também. Ok? Eu vou só ver se eu consigo aqui. Se não fizer isso, não é nada, como eu dizer. Os participantes, vamos ver quem são. Ó, o Dr. Fontanelli está entrando. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Fontanelli? Prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Eu estava fazendo uma pequena introdução aqui, né, apresentando o nosso querido Felipe. Então, como eu disse, ele vai falar para a gente aqui, fazer uma apresentação e depois a gente vai abrir para discussão, perguntas, né, trocar figurinha, informações, aí, cada um na sua especialidade, seria bem bacana. E a gente sabe que esse tema, hipertensão arterial sistêmica, é um tema que está muito ligado nessa área do sono, com a apneia do sono. Alguns estudos mostram, depois você me corrige se eu estiver errado, viu, Felipe? Mas mostra uma associação aí de mais de 50%, alguns falando até em 82%, 83% do envolvimento da hipertensão arterial nos pacientes apneicos. E sem falar que já é o primeiro gatilho para desenvolver uma série de outras comorbidades cardiovasculares, né? Que o Felipe, com toda a capacidade e propriedade, vai falar para a gente. Então, Felipe, fica à vontade, o tempo é seu, compartilhe a sua tela aí e vamos aprender aqui. Eu não estou vendo. Vê se vocês estão vendo a minha apresentação aí. Ainda não. Nada? Nada. Espera aí. Como é que faz aqui? Vamos ver agora. Agora eu vou dar um... Apareceu? Isso, agora apareceu. Deixa eu ver aqui. Eu faço aqui, vou colocar no modo de apresentação. Aí, tá vendo, grande? Sim. Vamos lá, então. O som também? Dá para me ouvir bem? Tá perfeito. Maravilha. Boa noite a todos. Meu nome é Felipe, então agradeço as palavras do Dr. Fagnani me apresentando. Até algumas vezes, alguns pacientes até me procuraram e falaram assim: você é o cardiologista do sono aqui de Araçatuba. Eu falei: já fiquei meio conhecido nesse aspecto aí, e eu até agradeço fazer parte desse grupo aí, porque eu tenho certeza que eu tenho mais aprendido do que contribuído com esse grupo aí. Então, para mim, uma honra imensa estar aqui, dividir algumas coisas com vocês, e eu acho que o mais importante vai ser depois para a gente discutir. Eu vou fazer alguns comentários sobre a apneia do sono obstrutiva e a hipertensão. Deixa eu só minimizar aqui um negócio para não atrapalhar a minha aula aqui. E a gente depois comenta alguns aspectos que são interessantes. Acho que a hipertensão é um aspecto, uma doença muito prevalente aqui no nosso meio, e ela é realmente o desencadeador de várias coisas que podem ser até catastróficas, como o infarto, o AVC e a morte. Então, acho que a gente pensar nessa relação com a apneia obstrutiva do sono é extremamente importante devido à frequência que isso acontece e devido ao benefício que a gente traz para os pacientes ao diagnosticar e trazer uma melhor qualidade de vida e também uma melhora no prognóstico desses pacientes. Eu não tenho conflito nenhum de interesse para essa apresentação, mas
no aspecto de gostar de discutir esse assunto só. E como o Fagnani já comentou com vocês, realmente a prevalência de apneia obstrutiva do sono e as doenças cardiovasculares é bem alta. E o Fagnani falou bem certo em relação a quase 50%, quando a gente vê aqui embaixo, todos os casos de hipertensão, de 35% a 45% dos pacientes com hipertensão, quase 50% apresentam apneia do sono. E esse índice sobe para aquele número que ele falou de quase 82%, quando a gente consegue falar sobre a hipertensão resistente, que é aquela hipertensão que o paciente tem níveis muito elevados ou às vezes está controlada, mas às custas de 3 ou 4 medicamentos. Tá? Aqui as outras doenças que vocês podem ver também como bem prevalentes em relação à apneia obstrutiva do sono. Então, 70% dos pacientes diabéticos têm apneia do sono, 50% a 70% insuficiência cardíaca, 50% fibrilação atrial e com as consequências de doença arterial coronária 30% em angina. Vamos hoje nos focar mais no aspecto da hipertensão. Esse aqui é um registro dos pacientes do INCOR. Foram feitos 125 pacientes lá no INCOR em Dante Pazanese com hipertensão resistente, que usam, como eu falei para vocês, 3 ou mais antihipertensivos e para controlar adequadamente ou às vezes não controlado adequadamente a sua pressão. Isso é importante porque às vezes você fica dando remédio. E se você não pensar que esse paciente tem apneia do sono, você não vai conseguir deixar ele nunca numa pressão boa. E aí as consequências são bem complexas para esse paciente a longo prazo. E nesses 125 pacientes foi visto que 64% tinham apneia obstrutiva do sono. 34% é aquela hipertensão primária que a gente conhece. Então, nos hipertensos resistentes, ou seja, a gente tem que prestar atenção muito naqueles pacientes que precisam de 3 ou 4 remédios ou tem uma hipertensão muito grave. Provavelmente, concomitantemente, deve ter um certo grau de apneia do sono que a gente deve investigar. No finalzinho, eu vou falar sobre as diretrizes de hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para a gente entender quão importante isso é. E aí, por que a gente tem que diagnosticar a apneia obstrutiva do sono? 40% dos hipertensos têm essa apneia, e às vezes até 50%, e conforme o paciente fica mais grave nos níveis pressóricos, mais frequente isso é. Há outros aspectos também relacionados a acidentes automobilísticos, por exemplo. 33% de acidentes podem estar relacionados com a apneia do sono, por isso que algumas empresas até pedem polissonografia para os motoristas de ônibus e de caminhão. E esses pacientes com apneia do sono, 40% a 50% têm hipertensão, têm arritmias. O mais frequente das arritmias é a fibrilação atrial, que não vai ser o foco hoje, mas alguns pacientes, 10%, têm uma bradicardia severa durante o sono, 30% de batimento, por exemplo, ou até menos. Isso para um paciente que já tem algumas outras comorbidades pode ser bem catastrófico. E no aspecto do AVC, hoje a gente sabe que um dos principais aspectos relacionados a causador de AVC é a hipertensão. Então, se você imaginar que o paciente tem apneia do sono, vai ter mais hipertensão, consequentemente, ele vai ter um risco aí quase 3 vezes maior de desenvolver um risco de acidente vascular cerebral e as suas sequelas, quando não morte, mas uma sequela motor e incapacidade física do paciente. Então, as consequências que a gente pode linkar. Hoje, eu vou falar para vocês mais para frente, mas a apneia do sono é um fator de risco independente para a hipertensão e contribui, ainda não de uma maneira independente, para arritmias, para insuficiência coronariana, levando até um infarto, e também para insuficiência cardíaca e para acidente vascular cerebral. E a sonolência excessiva, eu já tinha falado dos acidentes automobilísticos, mas também a gente pode caracterizar aqui até com os acidentes de trabalho também, e até os pacientes que, por conta de sonolência excessiva, não rendem adequadamente em relação à capacidade profissional. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma polissonografia para mostrar o que acontece no impacto da apneia do sono no sistema cardiovascular. A gente percebe aqui que a atividade simpática começa a ficar aumentada, vem um esforço respiratório e, consequentemente, é o que acontece com a pressão. A pressão desse paciente fica mais alta. Então, a consequência da apneia do sono é fazer essa sobrecarga e ficar com esse aumento de pressão arterial. E um detalhe, eu falei ali da polissonografia. A ideia é que se tem que esse esforço, que esse aumento de pressão acontece apenas quando o paciente está dormindo. Não. Aqui uma diferença entre 2 tipos de pacientes. Aqui no lado esquerdo, um paciente, por exemplo, que não tem apneia obstrutiva do sono. A atividade simpática dele é menor do que um paciente com apneia obstrutiva do sono, onde se percebe nitidamente uma atividade simpática maior. Detalhe, está em vermelho aí. Ele está acordado. Corroborando com isso, eu trouxe mais um slide aqui para mostrar que os pacientes com apneia obstrutiva do sono não é só no sono que a pressão sobe. Também no período diurno, ele também tem uma elevação maior de pressão arterial,
diferentemente dos pacientes que não têm apneia do sono. E falando sobre o impacto que isso pode causar, a diminuição da pressão, a diminuição de pressão de oxigênio e o aumento da pressão de gás carbônico vai levar a uma atividade simpática que, consequentemente, aumenta a pressão, a frequência cardíaca e o volume minuto. Essas consequências todas podem aumentar uma pressão dentro do ventrículo esquerdo, e tudo isso tem as consequências microscópicas que a gente tem que estar em mente. A gente, às vezes, vê os aspectos macroscópicos, mas a gente tem que estar em mente do que, microscopicamente, uma pressão alta pode causar no paciente. Eu sempre faço o exemplo para os pacientes entenderem o que é uma pressão alta. É mais ou menos o dano que uma pressão alta bate na parede do vaso. E de qual vaso? Todos os vasos. É claro que a gente fica preocupado com os vasos que irrigam os principais órgãos, o cérebro para dar derrame, o coração para dar infarto, um grau de nefropatia, mas também isso acontece com retinopatia também. Então, todos os vasos submetidos a uma pressão maior do que o normal vai gerar um pouco mais de inflamação, vai gerar uma disfunção endotelial. Essa inflamação e disfunção endotelial acaba levando a uma hipóxia e uma apoptose endotelial, consequentemente morte celular. Então, isso tudo é importante para a gente entender como melhorar, diminuir todo esse processo. E para a gente, inflamação, a gente que é cardiologista, a gente fala que inflamação nos gatilhos para desenvolver alguma placa aterosclerótica, porque no futuro pode romper e levar esse evento catastrófico de um infarto, derrame e, consequentemente, a morte. Aqui entra na parte que eu acho que é mais importante. Eu até fico perguntando se eu estou vendo mais apneia do sono por os pacientes estarem me procurando, mas eu acredito que talvez não. Eu estou vendo mais apneia do sono porque eu comecei a perguntar mais. Então, por isso que eu acho que é importante a gente ir direto a gente sempre pensar em apneia do sono. Então, nunca esquecer de perguntar algumas coisas do sono. Então, a gente perguntar do índice de sonolência, se ele tem um ronco que é perturbador, né? Relatos de que o paciente tem que dormir em outro quarto, né? Diferenciar muito bem o cansaço, fadiga, às vezes do sedentarismo, né? O cara não quer fazer muita atividade física e está cansado, ou o outro que quer fazer, mas não consegue, ou até de patologias de insuficiência cardíaca, que é uma coisa diferente. Então, a gente precisa diferenciar. Ver se o paciente está acordando muito à noite, fazendo pouco ou muito xixi, e se ele tem a tal da dispneia paroxística noturna, que pode ser um evento de insuficiência cardíaca, mas também pode ser um evento de que ele está um exemplo de sufocamento, que ele está acordando com um aspecto de ter uma parada de respiração, e aí acorda até assustado. Ah, eu acordei assustado, a pessoa até fala, isso aí pode até ser sugestivo. Perguntar se ele teve algum acidente automobilístico ou ocupacional por desatenção, mais importante que pensar no nosso aspecto. E ele não vai falar para você. Dificilmente um paciente que chega para mim e fala que está cansado, que está com pressão alta, ele vai falar alguma coisa do sono. Ele não fala. Então, se eu não pergunto, então já faz até parte de uma sequência minha de perguntas, de perguntar, como é que você dorme? Você dorme bem? Você é um sono reparador? Você acorda disposto? Dorme pouco? Né? E aqui a gente vai falar da apneia, mas às vezes pode ser até por um sono de ansiedade, que o pessoal não dorme, mas as consequências ele vai ter no dia seguinte. As manifestações clínicas a gente tem que perguntar se ele fica com realmente muita sonolência diurna, se o sono não é adequado, se ele acorda frequentemente, acorda com dor de cabeça, boca seca pela manhã, às vezes até mudança de personalidade, porque a gente sabe, né? Vai tentar ficar uma semana sem dormir adequadamente. A gente vai ficar mais nervoso, mais ansioso, né? Mais agitado. Mudança intelectual, às vezes a gente vê muito isso, o Marcos Nunes também disso no aspecto de aprendizado, de memória, né? Disfunção erétil, acordar muito à noite. E aí vem os aspectos que a gente fica preocupado. Quando ele ronca muito, quando ele tem esse sufocamento, acordar assustado com gasping, né? Quando o companheiro fala que ele acordou, ele parou de respirar. Doutor, eu até acho bom quando ele fica uns 20, 30 segundos sem respirar. Eu falo, agora eu vou dormir. Mas logo depois vem um ronco mais forte, que é o tal do despertar, ele acaba voltando para o ciclo de apneia, que é um ciclo que vai e volta, né? E aí é importante perguntar, às vezes, para o paciente. Tem paciente que vai falar, não, doutor, eu durmo bem demais. Então, às vezes é bom a gente perguntar para o parceiro. Só, às vezes, os pacientes que moram sozinhos que não vão saber. Mas a gente tem que suspeitar. Aqui tem um questionário de Berlim, que ele parece bem complexo. Eu vou só... É um questionário interessante. São 3 categorias que ele põe. Quando você tem 2 categorias com 2 ou mais fatores, principalmente na mina 2, eles já são caracterizados até como paciente de alto risco para isso. Um detalhe é que na categoria 3, você tem pressão alta sim. Então, essa categoria 3, só se você respondendo que você tem pressão alta, você já pode até suspeitar que esse paciente tem uma chance maior de ter uma apneia obstrutiva do sono, se ele tiver mais uma dessas outras 2 categorias. Então, a pressão alta aqui faz no questionário de Berlim, ele faz um peso grande em relação a ter pressão alta, para a gente ver a concomitância e a importância que tem a relação entre a apneia do sono e a hipertensão.
Um questionário um pouco mais simples é o Stop Bang, que é muito mais fácil, a gente perguntar para ele se ele ronca, se ele está cansado, dorme durante o dia, se alguém já viu ele parar de respirar durante a noite e se ele tem pressão alta. Vocês podem ver que até aqui a pressão alta entrou até no Stop Bang também. E aí entra os outros aspectos em relação ao índice de massa corpórea, se ele tem mais de 50 anos, a circunferência do pescoço, que eu vou falar mais um pouco mais para frente, e se o gênero. A gente sabe que é mais frequente em homens, mas não é por isso que a gente deve desprezar também a não suspeitar das pacientes mulheres também. E aí esse Stop Bang com 3 ou mais, a gente já considera até de alto risco para a apneia obstrutiva do sono. Trouxe isso aqui só para mostrar a importância que a pressão alta tem também nesse questionário aqui também. Quando a gente vai pensar no exame físico do paciente, eu vou até mostrar umas figuras depois do que a gente suspeita. Eu já presenciei alguns pacientes na sala de espera. Vou mostrar até uma figura aí para mostrar o que é o clássico do paciente. Mas normalmente, às vezes, o paciente tem um exame físico normal, não sei pelo peso. Ausculta cardíaca, normal. Hoje a gente faz muito pouco fundo de olho, mas é um exame que se a gente tivesse mais apto de fazer, tivesse mais tempo, seria um exame muito importante para a gente ver nesses pacientes que têm hipertensão grave, algum grau de retinopatia hipertensiva, né? A gente às vezes pode ver cianose digital, ver se o índice de massa corpórea dele é aumentado, né? A circunferência do pescoço, a gente já pode suspeitar que esses pacientes podem ter uma chance maior de apneia obstrutiva do sono, algumas alterações crâniofaciais e nasofaríngeo, que o pessoal do otorrino e os dentistas conseguem até avaliar muito bem quando estão fazendo as suas avaliações. Eu faço consultório só de manhã, porque eu fico à tarde na UTI. Então, para mim, às vezes é até mais fácil que eu vejo 50% dos pacientes, a hipertensão é mais proeminente pela manhã, que ele já acorda, né? Eu sempre faço esse comentário. A gente, quando usa o celular, ele está com a bateria acabando, a gente vai lá e coloca o celular para carregar durante a noite para ele acordar com 100%. O paciente com apneia do sono, ele não carrega a bateria. Ele já vai começar com a bateria já meio que arriada, e forçando mais o organismo dele, por isso que às vezes a pressão dele é mais alta durante a manhã, que ele já acorda mais num descanso não tão adequado. Aqui só um exemplo, se o Davi de Michelangelo, fosse fazer um Davi diferente, hoje seria mais ou menos desse jeito aqui, né? Mais obesinho, com índice de massa corpórea maior que 30, com um paciente, esse Davi provavelmente com mais ronco, com mais hipertensão, com mais sonolência, mais aspectos de diabetes, mais impotência e mais relacionado à síndrome metabólica também. Esse aqui é um exemplo que eu queria mostrar para vocês, da síndrome de Pickwick. Esse é o paciente que às vezes eu encontro no consultório. Pescoço curto, obeso e geralmente sonolento, dormindo, né? Sem ter qualquer coisinha, ele já está cochilando muito fácil. Provavelmente esse paciente deve ter um certo grau de hipertensão também. Aqui eu acho interessante a gente falar que a gente conhece bem a síndrome X, caracterizada por hipertensão, resistência à insulina, aumento de lípides e obesidade central. E aí, um paralelo que a gente faz, o Z, né, de dormir, quando a gente faz as histórias e quadrinhos, quando a gente acrescenta a apneia do sono nessa síndrome, que faz parte, né, dessa síndrome Z que a gente fala, os 4 fatores clássicos mais apneia, isso tudo contribui muito para a doença aterosclerótica cardiovascular. Então é importante a gente ter em mente que a apneia hoje faz parte dessa síndrome plurimetabólica que a gente tem que levar em consideração. O paciente plurimetabólico, a gente considera ele inflamado. Você tem que olhar para esse paciente e falar, ele está inflamado e a gente tem que fazer alguma coisa para diminuir essa inflamação dele. E um dos aspectos que ajuda a diminuir a inflamação é a gente fazer ele ter um sono mais reparador, mais adequado, com os tratamentos adequados para a apneia do sono. Em relação à fisiopatologia geral, depois eu falo especificamente sobre a fisiopatologia da hipertensão, apneia do sono, mas a gente sabe que, em geral, os pacientes que têm mais hipoxemia durante o sono, eles têm uma atividade simpática maior, uma frequência cardíaca maior, uma resistência vascular maior, aumenta a pressão arterial, óbvio, e aí tem mais radicais livres. Todos esses fatores para contribuir para a aterosclerose no aspecto macroscópico. Também no aspecto, isso do aspecto, a gente fala mais do lado esquerdo do coração, mas também do lado direito, a hipoxemia aumenta a vasoconstrição pulmonar, aumenta a hipertensão pulmonar, também produzindo radicais livres e também contribuindo para a aterosclerose. No aspecto microscópico, vai ter mais citocinas inflamatórias, aumento de endotelinas que promovem mais vasoconstrição, e a vasoconstrição prejudicando ainda mais a hipertensão, então é um somatório nesses pacientes que já são hipertensos em piorar mais a hipertensão. Com isso, a gente diminui o óxido nítrico, que permitiria, se a gente tivesse excesso de óxido nítrico, a gente teria mais vasodilatação. Mas com a diminuição do óxido nítrico, a gente vai ter menos vasodilatação, piorando ainda mais a vasoconstrição. E tudo isso corroborando com aquele aspecto da disfunção endotelial, a camada interna do vaso sendo machucada progressivamente a cada batimento. E é isso mesmo, a cada batimento ela está sendo machucada. Então, claro que a consequência não é num batimento vai machucar, mas a longo prazo, né, um paciente, quando a gente fala, a gente vai ver a primeira vez com 60 anos, mas ele já desde os 40 tem hipertensão, talvez a gente perdeu um pouco de time. Então, o importante, como todos os aspectos, é sempre na prevenção.
Então, às vezes, a gente pensar nesses pacientes com apneia do sono, a gente conseguir avaliar bem no começo, talvez ele tenha menos dano a longo prazo. Quais são os danos que seriam ruins? O aspecto de desenvolver uma placa aterosclerótica, de ter alguma trombose vascular em algum território nobre de infarto ou de AVC ou algum outro território nobre, e com isso até as consequências em relação ao coração, permitindo uma fraqueza maior do coração e levando à insuficiência cardíaca e as consequências da insuficiência cardíaca. Começando a entrar mais no aspecto da aula, a hipertensão hoje, tanto a sociedade americana como a brasileira considera hoje a apneia do sono como a principal causa de hipertensão secundária. Vou só dar uma explicada em relação à hipertensão primária e secundária. Primária é a hipertensão clássica, aquele aspecto que não tem uma causa reversível. Então, às vezes o paciente nasce com essa predisposição, excesso de sal, geneticamente já tem isso, conforme a idade vai passando, a gente perde a elasticidade a cada batimento, né? Um bebezinho hoje, quando nasce, ele já tem uma elasticidade muito grande. Conforme a idade vai passando, a gente perde essa capacidade, os vasos vão ficando mais rígidos, por isso que acima de 50 anos é comum a gente ter pelo menos aí uma parcela maior de pacientes hipertensos. Não que os jovens não tenham, mas conforme a idade vai passando, esse enrijecimento aumenta. Isso é o primário, esse é o clássico que a gente vê. Existem as causas secundárias, que são as causas, como eu falei para vocês, reversíveis. Eu vou dar alguns exemplos, mas lembrando que a principal é a apneia do sono. Por exemplo, um paciente que tem estenose de artéria renal, paciente que tem hipertiroidismo, que tem um hiperaldosteronismo, quando a suprarrenal, quando há uma produção de excesso de aldosterona, feocromocitoma em relação à suprarrenal. Todas essas são causas secundárias que às vezes a gente pode reverter, assim como a apneia do sono. Mas de todas essas que eu falei para vocês e várias outras, a apneia do sono é a mais frequente. Os pacientes com hipertensão e apneia do sono vão ter um pior controle pressórico e, com isso, lesões de órgãos-alvos nobres, como o coração vai ter mais hipertrofia e mais dilatação, microalbuminúria, por exemplo, o rim dele vai ficar mais prejudicado em relação à filtração, por isso que vocês já ouviram casos de pacientes com 60 anos fazendo diálise. Provavelmente eles eram hipertensos graves, não fizeram um bom controle, os glômerulos renais foram perdendo a função. E a gente sabe que eu vou tentar mostrar para vocês que o tratamento com CPAP nesses pacientes diminui a pressão. E já falei para vocês que nos casos mais graves a apneia do sono é mais concomitante. Mas também nesses pacientes mais graves é aí que o CPAP faz uma diferença maior. Eu vou falar algumas coisas depois de alguns trabalhos, só para não esquecer, porque às vezes eu tenho medo de esquecer um detalhe que é importante. Eu assisti uma aula uma vez da apneia do sono e às vezes as reduções que a gente tem com o CPAP são pouco expressivas. Às vezes 2, 3 milímetros, 5 milímetros, 8 milímetros, né? Então você imagina que o paciente tem, por exemplo, 140 de milímetros de mercúrio de pressão sistólica e ele cai aí para 134, por exemplo, caiu 6 milímetros. Parece que baixou de 14 para 13,5, mais ou menos assim. Essa pequena diferença já faz uma melhora importante no prognóstico dos pacientes. E lembrando que às vezes o CPAP não cai tanta pressão porque o nosso paciente não tem só apneia do sono. Ele é um complexo, ele tem outras coisas que a gente precisa combater. Então não é só porque ele tem apneia do sono que eu vou só focar na apneia do sono. Ele tem outras coisas para a gente combater. Ele deve perder peso, deve tirar o sal, deve fazer atividade física, eu tenho que investigar outras coisas. Mas a apneia do sono contribui. Então aí às vezes a gente pensa, entende que o paciente é um complexo de várias coisas e a gente atuando em várias frentes, a redução não vai ser tão pequena, vai ser maior somando. E o benefício para esse paciente vai acabar sendo maior. Aqui só para mostrar o exemplo que eu quis falar para vocês, que esse é o joint americano, que fala aqui, que eu até linkei aqui para vocês, que a apneia do sono é uma das causas importantes aí de hipertensão, de causa de hipertensão, no aspecto secundário. Em relação à fisiopatologia da hipertensão, a gente fala de alguns aspectos. Ativação neuromoral, a alteração dos quimio e baroreceptores, principalmente na região do bulbo carotídeo, o aumento da atividade simpática que a gente já falou, as consequências da disfunção endotelial e a alteração no metabolismo de sal e água e aumento da angiotensina e aldosterona, que acaba retendo mais água e aumentando a pressão nesses pacientes. Eu vou tentar mostrar em algumas figuras aqui. Eu quis trazer isso daqui para mostrar a importância da hipertensão no ciclo que a gente entende, no ciclo cardiovascular. Então a gente começa aqui embaixo, nos fatores de risco que a gente fala, os pacientes que têm mais hipertensão, colesterol, diabetes, resistência à insulina, tabagismo, eles vão contribuir mais com a hipertrofia ventricular esquerda, que pode desenvolver mais uma aterosclerose, levando a doença coronariana e isquemia miocárdica no aspecto ainda não agudo, mas que pode, por exemplo, agudizar uma trombose coronária, que é o infarto, e esse infarto o paciente às vezes até pode sair daqui já com morte súbita, já pode não estar mais entre nós. Ou se ele sobreviver desse infarto,
vai acabar tendo perda de músculo, remodelamento ventricular, o ventrículo vai dilatando. Essa dilatação leva à insuficiência cardíaca e aí as consequências de um estágio final da doença cardiovascular. Então, a hipertensão está aqui. Se a apneia do sono causa hipertensão, a apneia do sono também tem que estar nesse ciclo contínuo cardiovascular. Aqui para mostrar as modificações agudas do aumento da pressão arterial, de como aumenta a pressão arterial de uma maneira aguda, a hipoxemia contribui para isso, a hipercapnia contribui para isso, os microdespertares contribuem para isso, e o aumento do volume pulmonar e da pressão intratorácica acaba contribuindo para o aumento da pressão. E, cronicamente, a apneia obstrutiva do sono vai levar, como eu falei para vocês, a disfunção endotelial, diminuição do óxido nítrico, que permitiriam a vasodilatação adequada, não vai permitir, e aí começam os aspectos que a gente vai falar, da inflamação, do estresse oxidativo, da atividade simpática e do mecanismo de angiotensina-aldosterona e também da diminuição da sensibilidade do barorreflexo. Só para mostrar aqui, essa hipóxia e essa atividade simpática vai contribuir para mais arritmias. A gente sempre fala das arritmias mais importantes, a fibrilação atrial, mas pode ser outras. A hipertensão pulmonar, a doença vascular e o infarto, piora da insuficiência cardíaca e aqui no caso a hipertensão sistêmica e uma piora do ventrículo esquerdo, da hipertrofia. A gente até fala às vezes, meu coração ficou hipertrofiado, ficou mais forte. Isso é bom? Não, isso não é bom. Sinal que você está forçando ele de uma maneira não tão adequada. E essa é a primeira consequência. Depois ele vai dilatar. Aí já não tem mais volta, essa dilatação. Isso também vai ter contribuição até no aspecto procoagulante do paciente também. Na hipertensão resistente, o aspecto da obesidade, da gordura, contribui em alguns aspectos. Em relação ao estresse oxidativo dos ácidos graxos, aumentando a atividade na glândula suprarrenal, aumentando a produção de aldosterona. E a aldosterona com efeitos cardiovasculares diretos na pressão arterial aumentando. Por isso que, às vezes, a gente usa os inibidores de aldosterona, a espirulactona, às vezes, não como primeira linha para baixar a pressão, mas ela tem um importante aspecto na diminuição da pressão, os inibidores da aldosterona. Mas só para mostrar que esse aspecto aqui, aumentando a aldosterona, a gente contribui para aumentar um dos aspectos da hipertensão. A obstrução das vias aéreas, como a gente sabe, aumenta a apneia do sono e o sistema nervoso simpático. Além de estimular direto o rim, também tem um efeito direto na hipertensão, direto no vaso, aumentando a pressão. Mas no rim, assim como o metabolismo das gorduras, vai aumentar a retenção de sódio. Aumentando a retenção de sódio, já outro fator para aumentar ainda mais a pressão arterial. E também no aspecto de gordura, quando tem essa metabolização, há um aumento do sistema renina-angiotensina. Por isso que a gente tem alguns remédios para pressão alta que atuam no rim, né, os inibidores da recaptação de renina-angiotensina, né, e os IECAs, que a gente fala, né, os inibidores da conversão da angiotensina. Esses dois remédios agem nessa fase aqui. E só para também, às vezes eu tenho medo de esquecer, no consenso, não existe, em relação à apneia do sono e hipertensão, um remédio melhor que o outro. Tá? Mas aqui é importante, talvez, é um dos que mais a gente usa, são os BRAS e os IECAs, os bloqueadores de renina-angiotensina, os inibidores da renina de conversão. E aqui seria até interessante nesse aspecto, porque o paciente com apneia já mostra nessa fisiopatologia que precisa realmente, talvez, bloquear esse aspecto. Mas, claro, que se a gente tratar também a apneia do sono junto com o remédio, porque, como eu falei para vocês, não é só tratando a apneia que ele vai controlar a pressão. É um dos aspectos que a gente deve levar em conta. Mas, possivelmente, a gente vai ter. Claro, podemos ter alguns pacientes que só têm hipertensão por causa da apneia do sono? Tem, mas não é uma coisa tão frequente. Não é para sair daqui achando que o tratamento da apneia do sono vai resolver a hipertensão dele. Não, vai contribuir. Dificilmente é só a apneia do sono que tem a elevação da pressão arterial. Ele tem uma série de outras coisas que a gente precisa, em várias frentes, atuar. Em relação à hipertrofia de ventrículo esquerdo, aqui vou mostrar para vocês, os pacientes que não têm hipertrofia, que não têm hipertensão e que não têm apneia do sono, não tem nada de hipertrofia. O coração deles não está sobrecarregado. Já os pacientes que têm apneia do sono, você já percebe que eles têm mais de 20% de hipertrofia. A apneia do sono por si só, sem hipertensão. Esses pacientes não têm hipertensão. Eles só têm apneia obstrutiva do sono. Já está sobrecarregando mais o coração. Já tem uma porcentagem maior de hipertrofia. Os pacientes que só têm hipertensão, eles não têm apneia do sono. Tem um pouquinho mais de hipertrofia, aí, por volta de quase 30%. Agora, o problema é quando a gente junta as duas coisas. Quase 60% desses pacientes vai desenvolver um certo grau de hipertrofia, para mostrar a importância do que a gente tem que tratar nesses pacientes. Então, continuando aqui eu trouxe esse slide aqui para entender a prevalência dos pacientes em relação à apneia obstrutiva do sono e hipertensão. A gente percebe que na linha amarela
Os pacientes que não têm apneia obstrutiva do sono, como eu falei para vocês, a hipertensão é uma coisa que, conforme a idade vai chegando, o tempo vai passando, ela acontece. Mas os pacientes que não têm apneia obstrutiva do sono, há uma concomitância, há uma prevalência menor, e aí vamos pensar ao longo de 15 anos, aí por volta de 50% vão desenvolver hipertensão. Só que quando esses pacientes, por exemplo, têm uma apneia do sono leve, já sobe aí para quase 60% ao longo de 15 anos. E quando ele tem uma apneia do sono moderada, já sobe para quase 80%. E aí os pacientes que têm apneia obstrutiva do sono importante, quase 90%, desenvolve um certo grau de hipertensão ao longo do tempo. Então é importante a gente pensar em por exemplo, a gente trazer uns pacientes de apneia do sono importante para apneia do sono leve, a gente vai contribuir para a diminuição da hipertensão nesses pacientes. Eu vou falar um exame que é extremamente importante, e aí do que eu faço no consultório, que a gente usa muito, que é o MAPA. MAPA é monitorização ambulatorial da pressão arterial. A gente usa bastante isso no consultório, sempre no aspecto de hipertensão do avental branco, né, que é aquele paciente que chega lá nervoso, está com a pressão alta, e realmente às vezes ele não tem pressão alta. Quando você coloca o MAPA, você vai ver que ele não tem. Mas no aspecto aqui da apneia do sono, é um exame fundamental. E eu vou depois trazer um artigo que meu colega Fagnani me contribuiu, e vou esmiuçar ele para vocês para mostrar isso aqui. Então, o que é uma monitorização ambulatorial da pressão arterial? O paciente vai lá no consultório, coloca um aparelhinho no braço, igual da pressão arterial, que tem uma caixinha, como se fosse um holter, mas não tem nada a ver com monitorização elétrica. Ele vai ficar medindo várias vezes durante o dia. Normalmente, às vezes, a gente chega até 80 medidas de pressão em 24 horas. Essas pressões são armazenadas num gráfico e a gente vai ter uma média. A gente consegue saber no período diurno, consegue saber no período noturno, consegue saber várias coisas desse paciente. Aqui eu estou mostrando um exemplo, o que está rachurado, que está mais colorido aqui, são os valores de pressão desse paciente que ficaram acima do normal. Detalhe interessante que durante o dia a gente aceita 13,5 por 8,5, nesse consenso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e durante a noite 12 por 7. Então é fisiológico a pressão cair durante o sono. Continuando então, esse exame que eu falei para vocês é extremamente importante, que eu consigo ver muitas informações, inclusive na apneia do sono, como eu falei para vocês, a gente consegue ver essa falta de descenso. O descenso que a gente fala é estimado em 10 a 20%. Né? Então esses pacientes que têm um descenso adequado entre 10 e 20%, a gente fala que eles têm um descenso legal. Tem, às vezes, pessoas que têm um descenso até maior que 20%, que são os extremos. Né? Mas a gente já começa a ficar de olho naqueles pacientes que têm um descenso que a gente chama de atenuado, entre 1 e 9%, ou seja, menor que 10%. E ainda tem o contrário. Tem gente que tem um descenso negativo. Esse daí é um aspecto importante que eu vou falar para vocês. Ou seja, a pressão da pessoa é maior durante a noite do que de dia. Eu vou falar por que eu estou falando desses aspectos e a importância que isso tem. Claro que quando eu analiso um mapa, eu tenho que sempre pensar como é que você dormiu, é difícil dormir com aparelho, não é um paciente que, por exemplo, trabalha de noite, tem que entender todos esses aspectos. Nós vamos tirar todas essas exceções, então eu tenho que analisar bem esse aspecto do descenso, daquele que tem um descenso que não é tão adequado, menor que 10%, e até o descenso negativo, onde a pressão é mais alta durante a noite do que durante o dia. E aí, essa ausência de descenso são os pacientes que até vão se beneficiar muito mais quando eles forem tratados com o CPAP. Aqui é a contribuição que o Fagnani me trouxe de um paciente que fala sobre esse não descenso adequado que predispõe que a gente consegue fazer uma predisposição aos pacientes que têm apneia obstrutiva do sono. Às vezes a gente fala, como é que eu faço um screening de apneia obstrutiva do sono? Aqueles questionários que a gente fez, ou às vezes alguns outros tipos de métodos para a gente tentar fazer um screening desses pacientes. Mas nesse aspecto, o MAPA trouxe algumas contribuições relevantes. Aqui foram separados, então, nesse artigo, 153 pacientes, quase metade para cada lado, 76 sem apneia do sono, 77 com apneia do sono. Eu vou chamar a atenção só dos aspectos mais relevantes. A gente consegue perceber que os pacientes com apneia do sono têm um índice de massa corpórea maior do que os que não têm. Os pacientes com apneia do sono têm um índice de circunferência do pescoço maior do que os que não têm. A gente consegue perceber aqui também, eu estou tentando mostrar aqui para vocês, uma circunferência abdominal maior, às vezes um pouco mais de diabetes, mais dislipidemia. E eles são os pacientes que, em média, os pacientes com apneia obstrutiva do sono usam mais remédios para pressão do que os que não têm. O que a gente conseguiu ver também aqui nesses aspectos? As duas primeiras colunas falam sobre a pressão acordado.
praticamente não teve muita diferença, apesar de eu ter mostrado que eles têm uma atividade simpática maior. Mas nesse relato aqui não teve uma diferença muito grande em relação aos pacientes com apneia e sem apneia. Já quando a gente faz os aspectos das variáveis no sono, por exemplo, o alto risco de Berlim, os pacientes com apneia obstrutiva do sono são muito mais frequentes, têm um risco muito maior no questionário de Berlim. Tem um índice muito maior de apneia e hipopneia. A gente pode ver aqui que eles têm 28, por exemplo, contra 9 dos pacientes que não têm. Tem uma saturação basal menor do que os pacientes sem apneia do sono. Tem a saturação mínima mais baixa do que os pacientes que não têm apneia do sono. E aqui um quadrinho para exemplificar. O item A é a pressão sistólica e o item B é a pressão diastólica. Aqui nessa primeira bola aqui, a gente vê os pacientes que têm um descenso adequado. Nesses pacientes que têm um descenso adequado, a prevalência de apneia do sono foi 37,3%. Nos pacientes que têm aquele descenso extremo, foi 46%, mas é uma porcentagem menor de apneia do sono. Já quando a gente vê nos pacientes que têm um descenso atenuado, ou, como eu falei para vocês, um descenso inverso, pressão é maior, pressão sistólica é maior durante a noite do que durante o dia. A porcentagem de apneia do sono desses pacientes foi 73,5%. Em relação à pressão diastólica, acontece a mesma coisa. Os pacientes que têm um descenso adequado ou extremo têm uma porcentagem menor de apneia do sono. E na diastólica, a diastólica parece que é até mais importante. A gente sabe que a sistólica é a contração e a diastólica o relaxamento. Então, o paciente que tem apneia do sono, às vezes a contração pode até estar normal, mas o relaxamento dele é mais prejudicado. A gente consegue até ver aqui que os pacientes que têm um descenso reduzido ou até inverso negativo, como eu falei para vocês, a porcentagem de apneia do sono vai para 86% e 69%. Está um pouco pequeno aqui, mas é uma porcentagem para mostrar bem grande desses pacientes que têm um descenso atenuado ou inverso, reverso, que eles estão escrevendo aqui. É um aspecto que o mapa consegue ser um método de screening para esses pacientes. Eu mesmo, às vezes eu até posso nem ter suspeitado quando eu pedi um mapa para esse paciente. Pedi um mapa porque eu queria ver a pressão dele e tal, e não suspeitei que ele tinha apneia do sono. Mas quando eu vejo isso, opa, quando eu for dar um retorno para ele e falar, o seu mapa deu uma pressão alta durante a noite. Vamos dizer que eu tenho esquecido de fazer aquelas perguntas, é que eu já fiquei habituado a perguntar para ele. Mas isso aqui já vai me dar um alerta que eu vou precisar perguntar para ele como é que está o sono dele, como é que está o aspecto de repouso adequado. Então, é um bom aspecto do mapa da gente pensar que isso faz uma prevalência muito grande em relação à apneia do sono. E aqui ele faz algumas conclusões, que a utilidade do descenso da pressão arterial com o screening de apneia obstrutiva do sono varia de acordo com a sistólica e a diastólica. Eles sabem que o descenso atenuado da pressão sistólica foi um fator independente, assim como o descenso atenuado e o inverso da pressão diastólica também aumentou a probabilidade. Aqui eles até põem a proporção 4 vezes mais, 2,7 vezes mais e 3,5 mais. Isso é importante, ele até fala aqui, ó, que a presença de ronco e alguns outros questionários adicionou de uma maneira modesta a acurácia em predizer que o paciente pode ter ou não apneia do sono. Mas a pressão, a monitorização de pressão ambulatorial com esses achados em relação ao descenso, ele pode ser um bom screening para esses pacientes, para a gente suspeitar com muito mais afinco do que outros questionários. Alguns trabalhinhos pequenos, mas que são importantes a gente falar, que é um estudo de revisão de 28 estudos com quase 2.000 pacientes com hipertensão, e o tratamento com CPAP nesses pacientes associou uma modesta, mas uma significativa redução. Só para lembrar aquele aspecto que eu falei para vocês, apesar de ser pequena, essa redução vai ser importante para esse paciente a longo prazo em relação ao prognóstico. Vou admitir mais um aqui. Aqui um outro trabalho muito pequeno, mas com hipertensão refratária. Será que tem mais alguém querendo entrar? Eu não estou vendo aqui, gente. Depois eu tento ver aqui. Estou preocupado só se tem gente querendo entrar. Você achou que hoje ia ser só a apresentação da palestra, né? Tem que administrar o grupo também, viu? Eu só estou querendo... Deixa eu só fazer um stop share para ver se tem mais alguém querendo entrar na... Como é que faz para ver esse negócio aqui de... Não, você clica aqui no participantes, na barra inferior ali. Certo. Vai aparecer uma barra lateral do lado direito. Ali vai aparecer os... mas não estou conseguindo ver se tem mais alguém querendo entrar. Eu acho que não tem. Eu acho que não tem, não. Acho que não tem. Já estão quase todos que estavam na primeira transmissão. Tá bom. Então tá aqui de novo. Vamos lá. Então esse é outro trabalho aqui para falar sobre a hipertensão refratária nesse aspecto. Esses pacientes
foram separados avaliados em usando o CPAP depois de 2 meses para a gente ver como é que ficou. Nos pacientes com hipertensão refratária, como eu falei para vocês, esses são os pacientes que até se beneficiam muito mais. Houve uma queda da pressão arterial sistólica noturna e diurna de 14 milímetros e 9 milímetros, e na pressão diastólica em 7,8. Né? A diferença aqui desse trabalho é que não teve um grupo controle para a gente comparar, mas já mostrar que a atividade do barorreflexo, a atividade simpática desses pacientes diminui na hipertensão refratária. São pacientes que têm uma pressão muito alta, a gente está contribuindo para a menor lesão em órgão-alvo desses pacientes. E aí, com isso, a gente fala que o CPAP reduziu a pressão, aumentou a sensibilidade do barorreflexo durante o sono nesses pacientes com apneia obstrutiva do sono e hipertensão arterial resistente. Então, o tratamento com o CPAP pode auxiliar no controle pressórico. Os benefícios, às vezes, nos estudos, revelam resultados variáveis pela complexidade dos pacientes. Eles não são só com apneia do sono, eles têm outras coisas. E os estudos randomizados com intervenção do CPAP podem reduzir a pressão arterial nos hipertensos, com maior benefício naqueles mais graves e naqueles que já recebem tratamento medicamentoso. A gente, às vezes, observa na prática que a gente, às vezes, consegue até reduzir remédio desses pacientes. Aqui um outro trabalho só para mostrar que foram separados os pacientes resistentes e controlados. E aí foram feitos a avaliação desses pacientes com CPAP. O CPAP mostrou uma queda de pressão arterial diurna, uma pressão arterial média, principalmente nos pacientes refratários. Como eu falei para vocês, diminui a necessidade de drogas antihipertensivas, às vezes ele estava usando 4, começa a usar 3, está usando 3, começa a usar 2, com melhor controle pressórico. E a redução de 5 a 10% na pressão arterial média, que às vezes a gente acha que é pouco, pode reduzir o AVC até em 40%. Então, quando a gente faz um somatório do que a gente está fazendo, remédio, dieta, orientação, perda de peso, e também tratando a apneia do sono com o CPAP, olha a porcentagem que a gente consegue reduzir de redução de AVC, uma doença extremamente incapacitante ou até letal. Então, uma resposta extremamente adequada. Aqui um outro trabalho para mostrar que 89% dos pacientes com hipertensão arterial têm apneia obstrutiva do sono. E quando a gente faz o tratamento com CPAP, a gente consegue concluir que nesses pacientes mais graves o CPAP vai melhorar após 12 meses de terapia. Muitos pacientes chegam perguntando para mim, doutor, vai ser para sempre? Se ele não tiver uma causa reversível da apneia do sono dele, vamos dizer que ele tenha a apneia por causa do peso, e aí faz uma bariátrica ou perde muito peso de maneira adequada, pode até ser que a apneia do sono dele não exista mais. Às vezes a gente até repete uma polissonografia e conclua que ele não tem. Mas a gente sabe que a maioria das vezes ele tem. Mas eu tenho uma ideia de que quando o paciente se adapta, ele não quer mais largar. Às vezes pode ser que ele nem precise, mas ele não quer mais largar. Mas é importante pensar que às vezes vai ter que ter, se ele não tiver uma causa reversível dessa apneia, não tiver alguma coisa relacionada ao otorrino ou em relação à parte odontológica, ele vai ter que usar para sempre isso daí. Tá? Então, como eu falei para vocês, essa redução pequena, 2, 3 milímetros, eu tinha falado daquela outra, essa daqui também é extremamente pequena, mas pode reduzir em 5 a 10% de eventos cardiovasculares. Lembrando que infarto e derrame é tão prevalente na nossa população, se você pensar numa redução de 5 a 10% em números absolutos, são muitas vidas salvas que a gente consegue fazer com tratamento com CPAP nesses pacientes com hipertensão arterial resistente e apneia obstrutiva do sono. Aqui um trabalho que mostra só a média, para mostrar de uma maneira mais ilustrativa. Os pacientes aqui, por exemplo, que têm um índice de apneia maior que 20, uma pressão arterial média de 13/8, e a gente consegue ver azul, sistólica, vermelho, diastólica. Uma redução aqui de 2 milímetros nos pacientes hipertensos, mas é uma redução que acaba trazendo benefício. E na hipertensão resistente, mesmo os estudos randomizados já mostram uma redução interessante. E quando a gente fala em meta-análise, que tem uma evidência de peso muito maior, também acontece essa redução, aqui estimada em 7 milímetros, por exemplo, nessa meta-análise da sistólica, em 5 milímetros na diastólica, e esse outro aqui também, uma meta-análise de uma maneira semelhante. Não só a pressão arterial sistólica cai, mas também nos aspectos metabólicos dos pacientes, em relação aos triglicerídeos, em relação à glicose, acaba melhorando também nesses pacientes, melhorando aquela síndrome metabólica que eu falei para vocês no começo da apresentação. O tratamento básico, acho que todo mundo entende bem em relação à apneia do sono, perder peso, evitar o decúbito dorsal, aquelas medidas de higiene do sono, importantíssimo retirar o excesso de álcool, né? E hoje aprendi com meu colega Marcos Vinícius a importância que a gente tem de fazer a retirada dessas drogas benzodiazepínicas que o paciente adora. Todo mundo sabe que eles adoram tomar isso aqui e que isso daqui acaba até piorando a apneia do sono, o uso desses benzodiazepínicos e barbitúricos. Importantíssimo fazer dieta, atividade física, não só para a apneia do sono, mas vai estimular ele. Às vezes o meu paciente com apneia do sono
Falou, você vai fazer dieta de atividade física. Ele está tão cansado que se eu não tratar a apneia do sono primeiro, ele não vai ter disposição fazer uma dieta de atividade física. Mas a partir do momento que eu conseguir fazer ele entrar num sono adequado, num descanso profundo, ele vai acordar disposto. E aí que ele tem que engrenar para continuar fazendo tratamento. Não tem que deslanchar, não. Tem que sair da inércia dele e começar a fazer dieta de atividade física. Aqui um esquemazinho simplificado que a gente poderia sugerir aí de tratamento, né, de conduta terapêutica, coisa mais leve. Às vezes é só ronco, não tem apneia, você pode até fazer um tratamento conservador. Mas se a apneia é leve, você pode até, de repente, querer, além do conservador, um teste com CPAP. Já nas apneias do sono moderado e graves, tem que fazer o tratamento conservador, que eu comentei no slide anterior, mas também é imperativo a gente pensar no tratamento com o CPAP. Aqui eu trouxe a diretriz brasileira, a última diretriz brasileira de cardiologia, 2016, e eu pincei alguns aspectos que ele fala da apneia do sono. Acho que esse aqui é um que vai agradar muita gente aqui, que fiz questão de colar aqui para mostrar. Como é que ele põe aqui na apneia do sono nesse aspecto de diretriz? Uma pesquisa ativa dos distúrbios respiratórios do sono, né? Fazer a queixa, checar as queixas do sono, os fatores de risco, aqueles questionários que eu falei para vocês, e avaliar a probabilidade dos distúrbios respiratórios. E aí, com isso, solicitar a polissonografia ou a poligrafia noturna. Peraí que eu vou ver um negócio. Tem manga, tem abacate. Priscila, vamos desligar o microfone? Admitir. Eu estou vendo se eu admitir mais gente aqui. E aí, olha que coisa interessante, que vem bem ao nosso grupo. Depois de solicitar a polissonografia, olha que interessante, tenho certeza que tem alguém gostando do que eu vou ler agora aqui. Encaminhar para o especialista em medicina do sono e não diretamente para a empresa que aluga e vende equipamentos de pressão positiva. Essas empresas devem participar do tratamento do paciente a posteriori, se a indicação da pressão positiva se confirmar. Então, isso aqui é uma coisa extremamente interessante. Eu fiz questão de trazer essa diretriz. Traz água para mim. Ô, Felipe, você consegue desabilitar o microfone da Priscila ali? É só clicar nela e tem deixa eu só ver aqui. A figurinha do microfone com tracinho. Acho que ela não percebeu que o microfone está aberto. É que eu não consigo desabilitar aqui porque eu não sou mais o host, né? Tá. Não estou achando aqui, não. Se você entrar naquela relação pacientes, vai abrir aquela relação do lado direito ali, vai aparecer o nome dela. Já sou diretor, já deu, tranquilo. Já foi. Aí, olha só que interessante. Depois ele coloca, de acordo com o distúrbio, né, que a gente tem que avaliar, a gente aqui está falando basicamente da apneia obstrutiva do sono, mas pode ser uma apneia central, né, a gravidade dos eventos respiratórios. Aí a gente começa com a equipe multidisciplinar, que eu acho que foi bem o foco aí desde o início dessa iniciativa do nosso grupo aí, desse aspecto multidisciplinar, né? Aspecto de perda de peso, né, que a gente é importante, a terapia posicional, a terapia com fonoaudiologia, os aparelhos de avanço mandibular dos dentistas, as cirurgias de otorrino e a pressão positiva. Então, acho que eu fiz questão de trazer isso aqui, porque acho que vai bem no encontro do nosso grupo e agrada a todos nós aqui, isso daqui. Aí, outra coisa que eu pincelei foi que, num dos aspectos em relação à hipertensão secundária, ele realmente faz um destaque interessante em relação à apneia obstrutiva do sono. Quando há um ronco, sonolência diurna e a síndrome metabólica, a suspeita diagnóstica é a apneia do sono, e aí deve ser feito ou um questionário de Berlim, uma polissonografia, ou uma poligrafia residencial com 5 ou mais episódios de apneia e hipopneia por hora de sono. Isso já está feito aí, o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. Outro quadrinho que eu trouxe de uma maneira interessante é na investigação da hipertensão arterial resistente. Eu coloquei em amarelo aqui, além dessas outras causas de afastar a pseudoresistência, que é a adesão à terapêutica medicamentosa, aquelas outras causas de hipertensão secundária que eu falei para vocês, mas entra na investigação de causas secundárias a apneia obstrutiva do sono. E não podemos esquecer, das causas secundárias é a mais frequente. E aqui, só para refrisar, nível de evidência 1, grau de recomendação A, nível de evidência 1. Tá? E aqui outra coisa que a gente fala sobre as estratégias para tratar a hipertensão arterial resistente nesses pacientes com apneia obstrutiva do sono, uso do CPAP. Ainda uma indicação 2B, né? Mas eu acho que porque precisa de mais estudos para mostrar um peso mais evidente. E aí esbarra naquele aspecto que o trabalho SAVE não teve um benefício muito grande por conta da tal da aderência de 4 horas, né? Aprendi bem isso com o Marcos Vinícius no aspecto de que, às vezes, aquele finalzinho do sono, que é o melhor, o paciente, às vezes, estira. E aí ele acaba perdendo esse benefício. Então, acho que se a gente um dia conseguir um trabalho mostrando
uma aderência muito grande, superior a 4 horas, principalmente aquele finalzinho, dificilmente o benefício com o CPAP não vai ser tão pouco expressivo, e esse nível de indicação pode até subir. Concluindo a minha apresentação, a apneia obstrutiva do sono é comum em certas cardiopatias, na cardiologia, principalmente na hipertensão arterial, mas também com outras patologias cardiológicas, né? Acho que a relevância do tema do nosso grupo aqui, não precisa nem falar muito sobre isso, mas acho que é importante que nós sejamos promotores desse conhecimento para que isso seja mais bem divulgado e visto a importância que isso tem, porque as consequências de um paciente não tratado são muito ruins e a prevalência desses pacientes é muito alta e a gente às vezes não reconhece. Então, reconhecer a importância. Se a gente pensar, a gente vai conseguir fazer o diagnóstico. Se a gente não pensar, como eu falei para vocês, na minha anamnese já está na cabeça, mas se não tiver, eu não vou nem pensar e não vou nem fazer o diagnóstico. Não fazendo o diagnóstico, o paciente vai ficar sem tratamento adequado. Sem tratamento adequado, consequências ruins, tanto em termos de cardiopatias graves ou até neurológicas e até a morte. Depois do diagnóstico entra outra parte. Você vê que não é tão simples. Além de pensar e fazer o diagnóstico, depois a gente tem que fazer a aderência para o tratamento, né? E por isso que talvez não só uma pessoa isolada consiga fazer isso sozinho. Precisa dessa abordagem multidisciplinar, porque vocês viram vários fatores que estão envolvidos na patogênese disso daí. Acho que nesse momento de pandemia, a gente está se reinventando, né? Esse é um evento, como outros que vocês têm assistido, nos mostra que a gente tem capacidade de adaptação, o ser humano é assim, né? Temos essa evolução com essas coisas, mas também para o nosso grupo, que a gente tem que persistir, né? Para estimular a estudar cada vez mais esse assunto. Tem muita coisa ainda que a gente precisa evoluir, né, nesse aspecto. Então, acho que finalizo com essa frase que devemos persistir. A persistência é o caminho do êxito. Eu agradeço a presença aí de todos. Estou aberto a discussões. Muito bem, muito obrigado, Felipe. Como a gente já tinha certeza que seria uma excelente explanação, muito legal. Você conseguiu resumir em pouco tempo, né, os vários aspectos, né, dessa relação da hipertensão, não só em relação à apneia, mas em toda a gravidade das comorbidades que ela acaba se envolvendo. Então, vamos abrir para perguntas, gente. Aí, tanto fica a critério de vocês, se vocês quiserem escrever, eu leio para o Felipe, ou, se não, pode abrir o microfone agora e fazer diretamente pelo microfone. Felipe Perguntas está fáceis, né? à disposição. Perguntas simples, assim, né? Vamos lá, deixa eu ver se aqui no chat já tem alguma pergunta. Por enquanto, só elogios, viu? Elogios, aplausos, excelente. Obrigado. Acho que você explicou tão bem que não teve nenhuma pergunta, hein? Eu fiquei meio preocupado que eu falei meio rápido, mas é porque sei que todo mundo tem os seus afazeres aí, e às vezes fico preocupado em não tomar muito tempo de todo mundo aí. Se ninguém se habilita. Oi. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Ana. Eu queria perguntar se tem algum trabalho em relação à comparação do uso do aparelho intraoral e o CPAP nessa redução da pressão. A efetividade do aparelho intraoral. Se foi comparado o CPAP com o intraoral, para ver se algum reduz mais que o outro? Isso. Eu não conheço. Eu acho que, não sei se foi, acho que porque eu acho, aí o Fagner até pode dar uma ajuda aí, que talvez eles até acabem sendo somados, né? Não sei se eles podem ser comparados de uma maneira isolada, mas eu não sei falar, eu conheço mais do aspecto do CPAP. Dos aparelhos intraorais eu já não sei responder, não sei se o Fagner tem alguma coisa que pode contribuir. Existe sim, existem alguns artigos, né, que mostram o efeito do aparelho intraoral em relação ao controle da pressão, da hipertensão. Temos trabalhos desde 2006, 2015, se não me engano, acho que nós tivemos um estudo um pouquinho mais profundo em relação a isso, mas que mostram realmente, né, ele estando bem indicado, bem conduzido, né, como qualquer especialidade. Acho que é importante o dentista, no caso, também, né, estar bem aprofundado nos seus conhecimentos dentro da questão do sono, escolher o melhor aparelho, porque a gente sabe que existem vários modelos,
que Mas promove o trabalho um pouquinho. não foi comparado direto com o CEPAP, não. Né? Bom, olha, eu também desconheço, viu, Felipe? Eu conheço, assim, artigos que fizeram avaliação da utilização do aparelho intraoral com acompanhamento da hipertensão, com bons Porque vai acabar resultados também. melhorando a apneia, né? E aí, se acaba melhorando a apneia, Sim. melhora a hipertensão, né? Mas Se a acho que causa comparar primária, diretamente eu também não conheço. se a causa primária estiver bem relacionada com a apneia do sono, obviamente, você controlando a apneia, você vai ter um reflexo positivo aí na E hipertensão. talvez até, se esse paciente tiver um aspecto odontológico mais proeminente, talvez até caia bastante a pressão quando usando adequadamente o aparelho intraoral, né? Mas Sim. diretamente comparado com o CPAP, eu também nunca ninguém fez essa comparação. Porque eu Eu acho que vou... devem ser concomitantes. É interessante a pergunta, porque Sim. né, eu só não sei como é que fazer um trabalho desse para poder... Porque, teoricamente, vai ter o viés de conflito, né? Vamos dizer que você vai ter que separar muito bem para dividir, para ser uma maneira bem dividida, né, bem randômica, vai ter que ter a mesma porcentagem de gente que tem problema para usar o aparelho intraoral nos dois grupos. Aí fica até às vezes meio antiético. Talvez o cara, por exemplo, foi sorteado para cair no grupo CPAP, mas a gente sabe que ele se beneficiaria muito mais do aparelho intraoral, ou o contrário, vice-versa, né? Aí tem que fazer uma randomização, mas é uma coisa a se pensar devido à prevalência e pensar. Interessante. Eu acho realmente difícil por conta disso, né? Como você falou, os pacientes do CPAP acabam, muitos deles, tirando no meio da noite, né? E ficando sem no segundo período do sono. Em compensação, o aparelho intraoral os pacientes utilizam durante a noite toda, porém a gente sabe, mesmo sendo da odontologia do sono, a gente sabe que a eficiência não é igual, né? Entre o CPAP e o aparelho intraoral. Eu me comprometo a disponibilizar os artigos que eu tenho sobre a eficiência do aparelho intraoral e vou pesquisar. Eu, sinceramente, eu não tenho nenhum que faça esse estudo de avaliação aí com as duas terapêuticas. Ó, tem uma pergunta aqui do nosso Renato Madureira. Eu vou ler aqui. Obrigada. Você lê? Obrigado, Ana. Obrigado. Obrigada. O Renato Madureira, então, pergunta sobre a fisiopatologia da apneia obstrutiva no IAM. Então, assim, tem numa outra aula que eu falei, a gente viu uma grande prevalência de morte súbita na madrugada. E vou tentar explicar essa fisiopatologia para entender isso aí, que a gente já ouviu falar, o cara morreu dormindo, né? Às vezes até no passado, quando a gente usava alguns hipoglicemiantes que causavam hipoglicemia, também isso era uma causa frequente. Então vamos imaginar que é um paciente que, por conta dele já ter a apneia obstrutiva do sono de longa data, ele foi desenvolvendo a sobrecarga no coração, a hipertrofia, essa hipertrofia acabou levando a pressão alta e ele começa cronicamente, tem que fazer um aspecto assim, não é agudo, o agudo vai ser um infarto, mas o negócio começa lá atrás. Todos esses aspectos da apneia obstrutiva do sono, levando a hipertensão, a cada batida a mais de sobrecarga nos vasos, e aí no vaso, especificamente a artéria coronária do coração, vai abrir um buraquinho na camada endotelial. Ele já vai ter aquela disfunção endotelial e vai abrir a possibilidade de começar a formação de uma placa aterosclerótica. Se essa formação dessa placa aterosclerótica a gente consegue fazer com que ela seja estável, a gente consegue fazer com que ela não se rompa, ela seja uma capa grossa, dificilmente esse paciente vai infartar. Mas vamos dizer que se a gente não conseguiu ver isso, e essa placa aterosclerótica está todo dia sendo submetida à hipertensão. Então ela está sempre inflamada. É mais ou menos quando você tem um machucado que, em vez de você fazer um curativo, todo dia você vai lá e coça e joga açúcar, por exemplo, para ela cada vez ficar mais infectada. Então esse paciente está lá com aquela placa e vai dormir com aquela placa. E aí o paciente, por exemplo, nesses microdespertares, nessa atividade simpática, faz um aumento de pressão maior e acaba fazendo com que essa placa se rompa durante o sono. E aí é o gatilho para o rompimento da placa, ver todos os fatores procoagulantes, vem um monte de plaqueta para tampar esse rompimento da placa. Quando tampa esse rompimento da placa, você tem que imaginar que nós causamos o infarto. Por quê? Porque vem uma plaqueta, duas plaquetas, 150 mil plaquetas para tampar o buraco que a gente abriu. Só que esse tampar acaba fechando o fluxo do vaso, causando o infarto. É mais ou menos isso que acontece na fisiopatologia do infarto. É a ruptura de uma placa que já vem de longa data, subitamente, e a gente tem os fatores procoagulantes para tampar. Tampa a placa, só que tampa o fluxo também. Tá? Não sei se deu para entender, se foi muito claro, mas pode até perguntar depois se não entendeu. Tem mais uma pergunta aqui, da Denise, em relação aos Obrigado, Renato.
em relação aos antihipertensivos, existe algum que foi uma coisa que eu até fui ler na diretriz, né? Então, só para ler a pergunta. Em relação aos antihipertensivos, existe algum que atuaria melhor no grupo de apneia obstrutiva do sono mais hipertensão arterial resistente em relação ao grupo somente com hipertensão arterial resistente? Ele faz essa menção na diretriz que não tem nenhum remédio melhor que o outro em relação à apneia obstrutiva do sono. Então, basicamente, quando a gente vai tratar um paciente hipertenso com apneia obstrutiva do sono, não tem uma classe melhor. Aí você vai entrar mais nos aspectos que nós cardiologistas fazemos quando a gente vai escolher o medicamento, né? Por exemplo, um paciente que já tem... a gente sempre dá mais preferência hoje em dia para os inibidores da enzima de conversão de angiotensina e os bloqueadores do renina de angiotensina, e talvez, por essa facilidade, a gente até atuaria certo. Se você for lembrar daquela parte que eu falei do sistema renina-angiotensina, que é o que age principal, então a gente até poderia usar. Na diretriz, ele não fala que você pode escolher um. Gosto mais do bloqueador de canal de cálcio. Bem, pode usar o bloqueador de canal de cálcio. Ele não faz uma predileção. Pode usar o beta-bloqueador, pode usar o diurético. Embora, se a gente for lembrar, os pacientes com hipertensão arterial resistente, não vai ser um não. Às vezes ele está usando 3. Então vai estar usando algum IE cobrar, vai estar usando bloqueador de cálcio, vai estar usando diurético tiazídico, às vezes a gente até precisa usar um a mais. Mas, para finalizar a pergunta, não existe ainda um grupo de antihipertensivo melhor que o outro, especificamente na apneia obstrutiva do sono, isso até dessa 7ª diretriz aí. Tá? Ok. Mais algum comentário, alguma pergunta? Felipe. Pois não. Parabéns aí pela sua aula, foi excelente. Uma coisa que você colocou que é muito importante é ressaltar o encaminhamento para o especialista no sono, porque a aderência é maior, e eu tenho visto no consultório meu, que quando você encaminha para o Vinícius, da nossa equipe também aí, os pacientes têm um resultado muito melhor. Então, foi muito importante a colocação, sabe? Isso aí é fundamental, que é um trabalho multiprofissional, e realmente tem que ter um especialista que sabe indicar o melhor aparelho e consiga também fazer com que essa aderência seja cumprida e o paciente tenha o melhor resultado. Perfeito. Um abraço para o Jack Cizin, do Uruguai. Isso. Por isso que eu te falei, palestra internacional hoje. Não sei se ele entendeu, eu não sei falar espanhol não, hein? Dr. Jack, ele está sempre com a gente, viu, Felipe? Ele acompanha bastante o nosso trabalho. Aí, saudações. Nós também. Muito obrigado, Dr. Jack, pelo prestígio. Abraço aí, Jack. Pessoal, eu queria convidar todo mundo, vamos ligar as câmeras para a gente fazer uma foto da nossa reunião de hoje? Pode ser? Vamos aí. Aquele sorriso bem bonito, passar um perfuminho, ajeitar o topete, né, Felipe? O meu já está caindo aqui, viu? Tem jeito não. Olha quanta gente bonita, muito bem. Muito obrigado a todos pela... Não tem mais topete. Então vamos lá, gente. Aquele sorrisão. Isso. Muito obrigado. Joia. Bom, em nome do nosso núcleo de estudos, queria agradecer demais a participação do Felipe pela brilhante apresentação. Tenho certeza que enriqueceu bastante todos nós, né, com bastante conhecimento, alguns com algumas dúvidas, mas o grande objetivo das nossas reuniões exatamente é isso, é estimular o estudo, né? E a nossa perspectiva é uma vez por mês, normalmente na segunda terça-feira do mês, nós vamos estar fazendo novas reuniões com novos assuntos, né? E já deixo aqui aberto o convite a todos para estar acompanhando através das nossas mídias ali, tanto no Instagram como no núcleo no WhatsApp. A gente vai divulgando, então, os temas e as próximas datas. Tá joia, gente? Muito obrigado a todos. Bom descanso, uma boa noite, Felipe. Um abração. Valeu, muito parceiro. Bom, Filipão. Parabéns. Até mais. Um abraço a todo mundo aí. Boa noite a todo mundo. Obrigado pela presença aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.